Bom dia, queridas irmãs e irmãos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje celebramos a ressurreição de Cristo. Hoje celebramos este tão grande acontecimento, que torna significativa, que dá sentido à nossa vinda aqui. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Caso contrário, não estaríamos aqui. Mas Ele ressuscitou e nós hoje podemos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança em relação ao futuro. Porque Ele ressuscitou, nós temos segurança no tempo presente. É um dia, portanto, de grande alegria e de adoração ao nosso Deus. Um dia em que nós devemos nos envolver em adoração, adorando com todo o nosso ser aquele que deu sentido e dá sentido à nossa própria vida. Nós devemos glorificá-lo em cada momento e glorificá-lo pela eterna bênção que Ele nos deu, de que quando os nossos dias passarem neste mundo, nós irmos habitar eternamente com Ele. Esta é uma bênção que nenhum de nós conseguiria, mas que Jesus Cristo, morrendo naquela cruz e ressuscitando dentre os mortos, conseguiu. E tendo Ele conseguido, Ele deu-nos esta bênção. E por isso que neste culto, neste dia, nesta quadra, que o nome do nosso Deus seja louvado. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. E por isso aqui estamos. Estamos reunidos aqui, outros irmãos em casa, mas temos o mesmo propósito, adorá-lo. Mas é sempre bom enfatizar que nós não apenas o adoramos quando nos reunimos nestas instalações, mas durante o dia de hoje e durante a semana, a Igreja do Senhor também se reúne para estudar, para orar. E através da plataforma Zoom que nós temos usado, nós hoje teremos a Escola Bíblica Dominical, primeiramente dos adolescentes, às 15 horas, e depois dos jovens e adultos às 19 horas. Então, 2 tempos para estudarmos a Palavra de Deus, claro, cada um na sua própria hora. Durante a semana, temos a nossa reunião de oração às 19 horas e às 21 horas. Uns irmãos não podem às 19, estão conosco às 21, então através online nós estamos em oração, orando então por vários motivos que são apresentados, mas também dando graças pelas bênçãos que Deus tem nos dado. No sábado, são os nossos adolescentes e jovens que se reúnem para a sua reunião. Então, estas são as atividades que nós realizamos durante a semana. Mas quero referir 2 outras. Uma delas tem a ver com o chá de bebê do Luís Miguel. O Luís Miguel é o filho que Deus deu a Érica e ao Nuno, aos nossos irmãos. E em princípio, no final de abril, princípio de maio, ele estará a dar-se a conhecer. E por isso nós, como temos feito para outros bebés, também vamos fazer para este. Então, os irmãos poderão, a partir já do próximo domingo, trazer uma parte do enxoval. Vamos procurar compor o enxoval desta criança. Então podem trazer fraldas, podem trazer roupinha, aquilo que os irmãos sabem que é tão útil para uma criança. Então vamos procurar ajudar esta família, preparando então a chegada do Luís Miguel. Mas também referir um outro dia que nós vamos celebrar este mês, que é o Dia de Educação Teológica, que será no dia 25, é domingo, é o 4º domingo, como tínhamos mudado de fevereiro para abril. Então, no 4º domingo, nós vamos ter o Dia de Educação Teológica. Vamos ter conosco um professor e um aluno do Seminário Teológico Batista, para então nos falar do seminário, para então estarmos em sintonia com os estudos, com o ministério do Seminário Teológico Batista. Então, será no último domingo deste mês, e neste dia estaremos a levantar uma oferta especial para o seminário. E ainda, se não instalaram a aplicação
para telemóveis da IEBA, então poderão fazer uma aplicação que foi feita para a nossa igreja, a fim de que mais facilmente os irmãos tenham acesso às informações e ao conteúdo. Se tiver alguma dúvida, poderão falar com o Mateus ou com o Miguel, que então vos fornecerão as informações que desejarem. Então, essas são algumas informações que queremos deixar convosco e vamos aproveitar este tempo de prelúdio para falarmos com o nosso Deus. Então, o Miguel vai tocar este prelúdio e então, silenciosamente, vamos nos dirigir ao nosso Deus. E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de ficarem de pé e de pé a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Hoje vamos ler 2 relatos sobre a ressurreição de Cristo. E o primeiro então será neste Evangelho de Marcos, capítulo 16, para então podermos ler esta porção da palavra de Deus. Marcos 16, leremos do versículo 1 ao versículo 8. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Cristo ressuscitou, aleluia. Então cantemos esta mensagem. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia.
mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Ele sofreu por nós, ele venceu a morte, é Rei dos Reis. Vamos continuar a louvá-lo, agora com este cântico, Majestade, louvai a Majestade. E vamos continuar a louvar o nosso Deus, a agradecer-lhe. E vamos fazê-lo agora através da nossa oração, uma oração conjunta, em que eu peço aos irmãos que possam participar desta oração, uma frase, algumas palavras, para que então possamos dessa forma expressar a nossa gratidão e o nosso louvor àquele que nos deu vida e vida com abundância. Então, os irmãos poderão participar, eu vou encerrar então esta oração. Continua, Senhor, a ser connosco. O nosso coração está muito grato pelo dia em que tu um dia tocaste no nosso coração, nos tiraste das trevas e nos fizeste filhos. E hoje podemos estar aqui, mesmo muito restritos, lembrar esta dádiva maravilhosa de Deus. É em ti, Senhor, no amor do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos.
Obrigado, Pai Santo, pelo teu nome. Nós agradecemos, Pai, porque tu vieste a este mundo para nos libertar dos nossos pecados. Porque tu morreste naquele cruz de carvalho para que as escrituras se cumprissem, Senhor. Obrigado por tudo que fizeste por nós. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Obrigado, Amantíssimo Pai do céu, lembrando a tua oração perante o Altíssimo, para que nos guardasses, nos perdoasses e nos abençoasses. Vós, Pai Amantíssimo do céu, Senhor Jesus Cristo, que falavas pelos vossos discípulos e teus apóstolos, mas também incluías os teus filhos, que chegaram até hoje e hão de chegar até à tua vida. A nossa eterna gratidão. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por um amor tão grande, um amor sem medida, mas um amor que veio quando nós nada merecíamos e veio apenas para nos dar vida junto de ti. Agradecemos e obrigado por podermos celebrar esta vida em cada dia de nossa vida. Esta nossa declaração em nome de Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, Senhor, damos-te glória, Senhor. Ó Deus, glorificamos-te, Senhor, porque Tu não estás, Senhor, naquele túmulo, Senhor, Tu vives, Senhor. Tu ressuscitaste, Senhor, e a Tua ressurreição, Senhor, é a prova de que o Pai aceitou o Teu sacrifício em nosso favor, Senhor. E assim, Senhor, podemos nos alegrar, Senhor, e bendizer o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua justiça perfeita, Senhor, foi imputada a nós, Senhor. E agora podemos, Senhor, nos alegrar, Senhor, e celebrar, Senhor, este dia, Senhor, por tão grande salvação, Senhor. Assim nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Senhor, por isto. Amém. Obrigada, Senhor nosso Deus, pela nova vida. Obrigada por mais um dia que nos concedeste para podermos estar aqui todos juntos, Pai. O Senhor nosso Deus enviou seu Filho na sua mãe para morrer pelos nossos pecados. Agradecemos, Senhor nosso Deus, por tudo que ele fez por nós. Entregamos este domingo de Páscoa nas tuas mãos, te louvando e agradecendo em nome do teu Filho e da tua mãe. Amém. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Sim, Pai querido, aqui estamos para te louvar, para te engrandecer, porque, Senhor, tu nos salvaste, tu nos escolheste antes da fundação do mundo para sermos o teu povo. Obrigado, Pai querido, porque a execução deste plano custou a vida do teu único filho, mas ele veio, morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou como havia prometido. E por isso hoje nós celebramos a ressurreição do teu filho, nós celebramos a vida, nós celebramos a esperança que nos proporcionastes. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que fizeste e continuas a fazer. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia para conosco. Obrigado, Pai querido, pela tua força e pela alegria que nos dás. Obrigado, Senhor, por podermos desfrutar da tua paz em qualquer momento. Ser louvado no nosso meio. É a oração que nós fazemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E agora vamos ter então duas participações, uma em forma de poesia e a outra então em forma de música. Eu vou convidar o irmão Pedro Figueiredo para então, numa poesia escrita por si, nos falar sobre a vitória do Rei Jesus. Sobre um jumento sentado, eis um homem a entrar na cidade de Jerusalém. É este o há muito esperado para o povo libertar? O que em nome do Senhor vem? A multidão corre a ver quem é este personagem. O que vem fazer? Qual o motivo da sua viagem? Uns palmeiras cortavam para este ilustre saudar. Outros a Deus cantavam hinos de espantar. Bendito o que vem em nome de Deus, paz nas alturas e glória nos céus. Quem assim escutava, dificilmente imaginava o que iria acontecer, como este rei iria morrer. Nem uma semana tinha passado, quando os invejosos fariseus instigaram todos os judeus para que fosse condenado. Todo o povo se esquecera de que no domingo anterior um homem enaltecera
fazendo-o rei e senhor. Este homem no jardim estava, em tremendo sofrimento. A Deus, o Pai, ele orava: passa de mim este momento, se for essa a tua vontade. Durante esta santa comunhão é chegada a hora da verdade. Chegam os seus acusadores, mas em vendo a sua prontidão, ficam cheios de temores. É então levado a Pilatos. No tribunal, é este Pilatos impotente juiz. Este, do que observa, apenas diz: não vejo nele nenhum mal. De que será condenado? Mas do povo a sentença: seja crucificado. Vede então qual é a recompensa daquele que só fez o bem. É agora tratado com desdém. É despido, chicoteado, cuspido e maltratado, escarnecido, zombado e com os malfeitores crucificado. Mas o seu maior sofrimento não tem comparação. O grande Deus Supremo não lhe deu consolação. O quanto este homem terá sofrido quando se ouviu o seu gemido, quando o Pai desviou o olhar por não poder o pecado suportar. Por todo pecador desgraçado, ele foi desamparado. Mas na cruz pregado, este homem tem a convicção de que cumpriu a sua missão. Diz então com grande brado: tudo está consumado. Este foi o seu último suspiro, pois a Deus rendeu o espírito. Como no sábado havia celebração, da Páscoa a comemoração, o corpo da cruz retirado num túmulo foi colocado. E os fariseus, com pavor de que os seus o fossem roubar, deram ordem para se pôr uma pedra para a gruta selar. Será este o fim da história? Não, a Deus demos glória, pois já são passados 3 dias de sofrimentos, agonias, quando de manhã cedinho as mulheres vão de caminho para por fim concretizar um derradeiro desejo. Num único ensejo, a última homenagem prestar. Quem a pedra volverá é a grande interrogação, mas quando chegam lá é maior a sua admiração. A pedra já volvida está. Quando chegam mais de perto, receosas de que fora roubado, ouvem a melhor nova de certo. Porque quem vive procurais entre os restos mortais? Quem o povo condenou não está aqui, já ressuscitou. O rei que foi condenado, afinal, é vencedor. Jesus Cristo ressuscitado é agora o Salvador. Venceu o inferno e a morte, quebrando o seu grilhão. Ao pecador deu nova sorte, dando-lhe a redenção. O seu triunfo quem entenderá, visto que loucura parece, mas do seu êxito sempre te falará, pois este rei sempre permanece. Louvado seja Deus o Senhor, pois este rei nos enviou. Ele é o nosso vencedor, porque a nossa alma salvou. Obrigado, Pedro. E agora vamos ouvir então a participação das nossas crianças. Elas que vão cantar agora o plano de salvação, que passa pelo Cordeiro de Deus. Cordeirinho da Páscoa, que trazes a mim amor, perdão e
simples, as crianças também participam desta celebração. Eu quero agradecer à irmã Daniela, aos pais das crianças que tiveram a gravar com elas para que pudéssemos então ter esta participação que nos fala então do plano de salvação. Através de Cristo, então, os nossos pecados, através do seu sangue, os nossos pecados foram purificados. E nós vamos continuar a louvar ao nosso Deus, afirmando que nós adoramos um Cristo vivo, presente junto a nós. Se os homens o rejeitam, eu não vou me importar com isso, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar. Quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino e também para podermos participar em ato de culto, entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Quem quiser pode vir aqui à frente, os irmãos que estão em casa poderão também, através de transferência bancária, também entregar a sua oferta. Então vamos cantar este hino que nos fala que o nosso Cristo, Ele vive, Ele ressurgiu e por isso nós celebramos alguém que está vivo e está nos nossos corações. Adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Mostra a glória eterna de tudo contemplar. Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar.
quero novamente convidar-vos a abrir as vossas Bíblias. Agora em Mateus. Mateus capítulo 28. Para lermos um outro relato acerca então da ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Pai querido, como é bom nós lemos estes relatos, lemos a tua palavra que nos fala deste acontecimento, de que Jesus ressuscitou. Obrigado, Pai querido, porque não é apenas uma história que é contada, mas é uma realidade que é anunciada. Porque em Ti, Senhor, nós temos vida. E em Ti, e nós também, por intermédio de Jesus Cristo, se dará a ressurreição dos mortos. Se dará a ressurreição no nosso corpo, quando Ele estiver já sem vida, sem fôlego. Ele ficará aqui e voltará ao pó. Mas o nosso espírito vai para Ti. Obrigado, Pai querido, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. E nós, Pai querido, gostamos de ler, mas queremos compreender e aplicar. E por isso pedimos que o Teu Espírito, neste momento, possa estar a falar aos nossos corações. Possa estar, Senhor, a tocar as nossas vidas, para que a mensagem da ressurreição não seja uma mensagem desvalorizada ou insípida, mas que ela possa ter conteúdo em nós, Senhor. Pai querido, queremos te agradecer também por todos os Teus filhos que tiveram a oportunidade de participar desta oferta, de entregar os seus dízimos. Pai querido, que possas ser com cada um. E com aqueles, Senhor, que não tiveram essa oportunidade porque estão desempregados, estão a passar por dificuldades. Pai, que supra as suas necessidades. E que também haja gratidão no coração deles pelas dádivas que lhe concedes, Senhor. Pai querido, obrigado por este tempo. E mais uma vez pedimos que fales aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem fazer o favor de sentar. E vamos manter então as nossas Bíblias abertas neste texto. Páscoa. A Páscoa é muitas vezes associada erradamente às coisas. Aos ovos, às amêndoas, aos folares e a outras coisas. A Páscoa, à semelhança do Natal, ela foi transformada numa festa de consumismo, numa festa das famílias. E é possível que muitas crianças não saibam porque se celebra a Páscoa. Assim como também não sabem porque é que se celebra o Natal. Vivemos numa grande iliteracia espiritual, que afeta os mais pequenos, afeta os jovens e também a muitos dos adultos. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa comunica-nos esta tão grande e preciosa mensagem. A Páscoa é a festa mais importante do calendário cristão. Assim como também a Páscoa era mais importante do calendário judaico. Porque a Páscoa para os judeus
assinalava a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. A Páscoa que nós celebramos, a Páscoa cristã, ela assinala a nossa libertação do poder das trevas e de Satanás. Se por um lado a Páscoa judaica assinala uma libertação física, a nossa assinala uma libertação espiritual. Pior do que a outra, porque esta libertação espiritual, se ela não ocorresse, nós estaríamos eternamente perdidos. Logo estaríamos sempre escravos e sofreríamos as consequências dessa mesma situação. A mensagem da ressurreição é, sem dúvida, a mensagem mais importante para o crente em Cristo Jesus. É uma mensagem, por um lado, confortadora. Traz-nos grande conforto. Traz-nos grande conforto quando passamos por lutas, dificuldades. Traz-nos conforto porque sabemos que temos uma vida para além da morte. Ele ressuscitou e nós havemos de ressuscitar também. E por isso nos conforta. Nós sabemos isso. Temos uma outra perspectiva do futuro. É uma mensagem que valida também a nossa fé e a nossa pregação. O apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e é vã a nossa pregação. Então a ressurreição de Cristo valida a fé e a pregação. Mas também a ressurreição de Cristo é uma mensagem transformadora. Na sexta-feira nós assinalávamos que os discípulos, quando Jesus foi preso, eles fugiram. Cada um foi para o seu lado porque tinham medo. Quando Jesus ressuscita, eles passam a ser corajosos, audazes. Vemos isso em Atos capítulo 2, vemos isso em Atos. Como eles não têm medo de anunciar a Cristo, de anunciar o Cristo ressurreto. Essa mensagem, esse acontecimento transformou as suas vidas. De discípulos medrosos, eles passaram a ser discípulos com ousadia, com coragem para anunciar a Cristo. E neste texto que nós lemos, eu queria assinalar 3 aspectos. Por um lado, demonstração de amor. Nós encontramos esta demonstração das mulheres. Elas foram ao sepulcro e foram de madrugada. Antes do nascer do sol, elas colocam-se em viagem para ir ao sepulcro onde Jesus tinha sido enterrado. Elas não apenas foram, mas elas antes tiveram que comprar aromas para ungirem o corpo de Jesus. Tiveram que gastar do seu dinheiro, dos seus bens, para então terem os elementos necessários para ungirem dignamente o corpo de Jesus. E foram mulheres que enfrentaram obstáculos. O obstáculo da noite, da escuridão, o obstáculo da pedra. Quem nos removerá a pedra? Perguntavam elas pelo caminho. E também, como é que elas iriam falar com os guardas? Como é que seriam recebidas pelos guardas? Mas elas foram. Elas corresponderam ao amor que Jesus lhes mostrou ao longo do seu ministério. Elas sentiram-se tão amadas, tão acolhidas por Jesus, que estavam dispostas a pagar qualquer preço para poderem retribuir o amor que receberam. E entre estas mulheres nós encontramos uma que chama a nossa atenção: Maria Madalena. E em Lucas 8, versículo 2 diz que esta mulher, ela foi liberta de 7 demónios. Logo, foi uma mulher que foi acolhida, foi liberta. Jesus não a censurou, pelo contrário, Jesus a amou. E ela então procura retribuir juntamente com outras mulheres. Não podemos deixar de olhar para a Páscoa sem olharmos para o amor. A Páscoa é uma história de amor. É verdade. Primeiramente, do amor de Deus para conosco. O apóstolo João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que grande amor este! Esta foi a maior prova de amor de Deus, sendo nós ainda pecadores, inimigos. A Páscoa é, portanto, uma história de amor. Do amor de Deus para conosco, mas do amor de Jesus para conosco. Ele morreu em nosso lugar e fê-lo por amor. Ele amou-nos e continua a amar-nos. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este amor, este profundo amor demonstrado naquela cruz. Jesus tinha dito aos seus discípulos: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em nosso resgate. É, portanto, uma história de amor. Por isso não podemos celebrar a Páscoa sem contemplarmos o grande amor de Deus para conosco. E, ao mesmo tempo, sem nos comprometermos a vivermos em amor. Porque se Ele nos amou e nos ama, nós devemos também retribuir esse amor, tal como aquelas mulheres fizeram. O apóstolo Paulo é isso que diz aos Efésios: andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Chegados aqui, precisamos perguntar: amamos a Deus acima de todas as coisas? Se nós estivéssemos lá, será que faríamos o que aquelas mulheres fizeram? Iríamos ao sepulcro? Às vezes é difícil vir à igreja, não é? Iríamos usar os nossos bens para darmos o nosso melhor? Às vezes temos dificuldades em fazê-lo. Será que nós realmente estamos a amar a Deus acima de todas as coisas? Estará Ele em primeiro lugar? Ou está a família? Ou estão os bens? Ou está o trabalho? Ou está o lazer? Que lugar realmente Deus ocupa nas nossas vidas? E é bom nós refletirmos bem sobre esta pergunta. Porque eu até posso dizer que Deus ocupa o primeiro lugar. Mas Ele vê. E Ele vê em que lugar está. Então, sendo a Páscoa uma história de amor demonstrada naquele tempo, ela deve ser continuada a ser demonstrada hoje em dia. É nossa responsabilidade amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas esta mensagem também da ressurreição, ela nos transmite vitória. Vitória sobre a morte. Aquelas mulheres foram ao sepulcro para encontrarem Jesus morto. Mas chegam lá e eis que encontram uma grande surpresa. A melhor de todas as surpresas. Ninguém mais teve uma surpresa como estas mulheres. Elas foram, chegam lá, vem o anjo, e o anjo vai dizer: ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde, vede, entrai, vede o lugar onde jazia, já não está aí. Ele ressuscitou. Não foi roubado. Não, ele ressuscitou dos mortos. Elas confirmaram esta mensagem. Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E acerca disso, os apóstolos davam testemunho. Em Atos capítulo 2, logo no primeiro sermão, nós encontramos Pedro assinalando a ressurreição de Cristo. Porque esta mensagem é importantíssima. Ele dizia: Deus citou este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Jesus venceu a morte. Por isso o apóstolo Paulo afirmou, e devemos afirmar, mas em Cristo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor
Jesus Cristo. E devido a essa vitória que ele conseguiu naquela cruz e conseguiu também naquele túmulo, nós temos esperança em relação ao futuro. A morte não nos deve trazer medo. Nós não devemos ter medo da morte, porque sabemos que tal como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Ele, para estarmos com Ele eternamente. É tão bom nós podemos caminhar com essa esperança nos nossos corações. Porque esta esperança, ela leva-nos a termos uma outra perspectiva do futuro. A olhar para as coisas de uma outra forma. Quem espera não se torna pessimista. Mas sabe que o Deus da paz, o Deus da esperança, tem algo maravilhoso. Para além das crises, para além das tempestades, para além das pandemias que possam assolar o nosso mundo. Porque Cristo vive, nós temos esperança de que as coisas vão mudar. Porque tal como Ele prometeu, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, podemos descansar nos seus braços e esperar melhores dias. Não sejamos pessoas desesperadas ou pessimistas. Não vivamos mergulhados em tristeza, a reclamar da vida, preocupados excessivamente com o futuro. Que na ressurreição de Cristo nós possamos descansar. Porque ela traz-nos alegria, traz-nos paz e traz-nos esperança. Por isso, irmãos, desfrutemos da vitória que temos em Cristo Jesus. E lembremos-nos que não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. E ainda mais, nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Mesmo perante todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por isso, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança. E Ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. E Ele está vivo. Mas também, ela apresenta-nos uma responsabilidade. Não podemos nos contentar com amor, não podemos nos contentar com a esperança, mas também temos que fazer a nossa parte. Somos responsáveis. Responsáveis em proclamar. Reparem, estas mulheres foram comissionadas para proclamar a ressurreição de Cristo. No versículo 7, a ordem é: e depois, depressa dizei aos seus discípulos. No versículo 10, Jesus diz: não temais, ide avisar a meus irmãos. Primeiro, é o anjo que dá esta ordem. Depois é o próprio Jesus ressurreto. Elas foram chamadas a proclamar a ressurreição de Cristo. E nós hoje somos chamados a fazermos o mesmo. Somos chamados a ir e anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, anunciar a salvação que temos nele. Esta é a grande ênfase aqui e a grande ênfase também na grande comissão. Quando Jesus disse: indo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E estas mulheres, quando ouvem aquela ordem do anjo, elas vão. Elas vão, então, anunciar, proclamar. E é nesse momento que Jesus desaparece e que aquelas mulheres adoram a Cristo. Jesus foi adorado, em primeiro lugar, por aqueles ou por aquelas que o iam proclamar. E isso é importante. Não basta dizer que eu adoro a Deus, não basta nós estamos aqui a cantar que adoro o Cristo vivo presente junto a mim, se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Não, não basta isso.
Não basta eu dizer aqui e depois não falar lá fora. Não basta eu entrar aqui mudo e depois abrir a minha boca, cantar belos hinos e cânticos, e depois passo aquela porta, fico mudo. E fico mudo durante a semana. Já não falo mais de Cristo durante a semana. Isso não é adoração. A adoração, ela deve se refletir em todos os momentos. E é no ato de ir, de proclamar, que nós então estamos a adorar. Não estamos a negar, porque proclamar é não negar. É afirmá-lo. Isso é adoração. A adoração não é algo não é algo privado entre eu e Deus. A adoração é algo público, que se revela nas minhas atitudes, nas minhas ações para com os outros. A adoração da igreja primitiva, ela era um ato público. As pessoas eram atraídas pela forma como a igreja vivia, a ponto de Lucas, tendo conhecimento desse relato, diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Há pessoas que apelam à sua privacidade privada, à sua adoração privada. É verdade que é importante, mas se não houver pública, a privada não tem valor. A privada só se torna valiosa quando eu também o faço publicamente. Quando eu o faço com meus irmãos. Senão, Jesus não tinha instituído a igreja, se não fosse necessária. Não tinha organizado a igreja. Se cada um pudesse adorar em sua própria casa, não fazia sentido a igreja. Mas a adoração, ela é pública. Somos chamados em qualquer lugar a proclamarmos a Jesus. Isso é uma adoração. Isso é adorá-lo. Aquelas mulheres fizeram isso. Elas foram e cumpriram o ID. Nós somos chamados também a cumprir o ID de Jesus Cristo, que Ele nos deixou, proclamando a ressurreição de Cristo. Então, que a Páscoa possa nos levar a comprometermos-nos mais em proclamar, a vivermos mais o amor de Cristo, a demonstrá-lo para com Cristo. Não é apenas receber, venha cá o teu amor. Não. É demonstrá-lo para com Ele, primeiramente, e para com os outros. Mas também a viver com a esperança de Cristo. Não de uma forma pessimista, mas vivendo de uma forma esperançosa. Porque Cristo é a nossa esperança. E nele nós podemos descansar. E este memorial na qual agora vamos participar, ela comunica-nos esta mensagem. Ela comunica-nos amor, ela comunica-nos vitória e ela comunica também a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo disse, todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte, demonstração de amor. Anunciais a sua vinda até que venha. Fala de vida, porque alguém morto não volta. Mas ele está vivo e por isso vai voltar. E também fala da nossa responsabilidade, anunciais. Então temos aqui este memorial, em que por meio dele nós vamos estar a anunciar exatamente isso. A mensagem da ressurreição. Mas também coloca diante de nós o desafio de nos comprometermos a proclamar essa mensagem, para além destas paredes. Aonde quer que nos estejamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nos encontremos, que haja em nós esta responsabilidade. Eu quero convidar os irmãos, então, a poderem abrir novamente as vossas Bíblias, ou, estando abertas, voltar umas páginas atrás, a Mateus capítulo 26, para lermos do versículo 26 ao 29. E convido os irmãos, então, o irmão Aurélio e o irmão Nessuno Eduardo, para virem aqui à frente ajudar-nos na distribuição do pão e do vinho. Mateus 26, então,
a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Normalmente nós não olhamos para o versículo 29 quando celebramos a ceia. Mas vejam então esta garantia que nós temos do próprio Jesus. Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco. Aonde? No reino do meu Pai. Não sei se alguma vez já tentaram imaginar como é que isso será. Está para além da nossa imaginação. Um dia participámos lá com uma multidão de remidos de todos os tempos desta ceia. Será algo extraordinário que a nossa mente não consegue comportar. E como crentes, então nós vamos participar deste memorial. E tal como vemos aqui no versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. Eu peço ao irmão Aurélio Mota que nos dirija nesta oração. Graças damos, Senhor, por esta manhã, por esta presença. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos, Senhor, por causa da oração, para em conjunto louvar o teu nome. Neste memorial, Senhor, que estamos comemorando da ceia do Senhor, que relembra o teu grande amor sobre o sacrifício, mas a ressurreição, Senhor, por o teu grande amor por cada um de nós. Agradecemos porque enviaste o teu Filho e ele veio por cada um de nós. Agradecemos por cada um que já ouviu e já compreendeu o teu grande amor. E que a tua palavra possa continuar a tocar em cada coração para transformar vidas. Dirige as nossas vidas, Senhor, consagra-nos a ti. E que possamos tomar este pão, lembrando do teu grande amor por cada um de nós. Assim seja. Amém. Amém. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar o cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então vamos cantar esta música. Pago um alto preço para que comigo eu fosse meu irmão.
olhos em Cristo, nós possamos unidos caminhar em direção a Ele. Em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Porque vivo está o amanhã em frente. Então vamos cantar este hino. Deus enviou seu Filho e seu ficarem de pé e o irmão Eduardo para nos dirigir nesta oração. Obrigado, Pai Santo, que tu Deus, Pai, estamos na tua casa, Senhor. E nesse momento de reflexão, Senhor, sentimos a tua presença diante dos nossos olhos, Senhor. Porque tu és vivo, está, Senhor. Está na mão direita do Senhor, Senhor. Porque tu estás dentro de nós. Porque tu derramaste sangue que nós sermos purificados dos nossos pecados. E por isso, Pai, nós te pedimos muito obrigado, Pai, por tudo que fizeste por nós. Porque és tu que dá sempre essa paz que nós vivemos aqui no mundo. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te pedimos, Pai, que nessa manhã, Senhor, desde manhã até agora, nós te agradecemos que tu és Abba, Pai. E nós te agradecemos por tudo. E o teu Santo Espírito nós te pedimos e agradecemos. Em nome do amor de Jesus. Amém. Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E ainda de pé, vamos continuar a cantar. Um dia irá passar o rio, descer a dor, descer a dor, correr pra mim, será
isso, irmãos, a vida vale a pena, porque Cristo vivo está. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, de agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem e vamos ouvir o pós-lúdio. Coloquemos novamente diante do Senhor em oração. Uma boa e santa Páscoa. Que Deus vos abençoe.